E agora vamos estudar um dos amplificadores mais versáteis da eletrônica, que é o amplificador operacional. O amplificador operacional tem duas entradas e uma saída só. Esse amplificador é usado dentro dos CIs para a realização de diversas funções. Para montar ele, nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, dois resistores de 82K, um resistor de 1K, dois LEDs, sendo um vermelho e um verde, um de cada cor, e um CI 741, que é um amplificador operacional bem simples. Muito bem. O pino 4 do CI vai ser ligado ao terra, o pino 7 ao mais B, de 9 ou 6 volts. O pino de saída, que é o 6, vai ser ligado no resistor de 1K. E depois do resistor de 1K, você vai colocar dois LEDs, o verde nessa posição e o vermelho na outra. O terminal que sobrou de cada LED, você não vai ligar ao terra. Você vai ligar no meio da fonte, ou seja, se a sua fonte for de 9 volts, você vai ligar no ponto onde tem 4,5. Se a sua fonte for de 6 volts, você vai ligar no ponto onde tem 3 volts. E aqui estão as duas entradas do amplificador. A entrada ao pino número 2 tem o símbolo de menos, chama-se entrada inversora. E o pino número 3 tem entrada com símbolo de mais, chama-se entrada não inversora. Inversora e não inversora. Em cada entrada eu vou colocar um resistor de 82K. Eu vou chamar de ponto A e ponto B. Muito bem. Na hora que eu ligar esse circuito, enquanto eu não aplicar nenhuma tensão nesses dois pontos, a saída fica positiva, daí acende o LED verde. Se eu aplicar uma tensão no ponto A, uma tensão maior do que o ponto B, se a tensão do ponto A for maior do que o ponto B, a entrada inversora fica maior, aí a saída passa para negativa e acende o vermelho. Agora, se a tensão do ponto B for maior do que a do ponto A, como a entrada B é a não inversora, a saída fica positiva e acende o verde. Ponto A maior, acende o vermelho. Ponto B maior, acende o verde. E assim ele pode comparar dois sinais, por exemplo. Se bem que o amplificador operacional é muito usado no circuito, apenas uma das entradas dele, ou a entrada inversora ou a entrada não inversora. Ele pode ser usado como amplificador de sinais, casador de impedância. Casar impedância significa adaptar a resistência dos dois circuitos ao sinal, para que não haja perda. Aqui está o amplificador operacional, o CI 741. Esse CI tem um único amplificador operacional dentro, mas você vai encontrar vários amplificadores operacionais dentro de um CI só em eletrônica. Isso é bastante comum. Mas para essa experiência eu vou usar o CI que tem um só amplificador operacional, o popular 741. Ele tem duas entradas, conforme eu já expliquei. Ele tem a entrada comum, que é a não inversora, que eu coloquei um fio cinza, e ele tem a entrada inversora, que eu coloquei o fio marrom. A entrada não inversora está no pino 3, está ligado no pino 3 dele, e a entrada inversora é no pino 2. A saída dele é no pino 6, aonde vão estar ligados os dois LEDs. Eu coloquei um LED de cada cor, indicando o LED verde como saída positiva. Então sempre que a saída dele ficar positiva, acende o verde. E quando a saída ficar negativa, acende o vermelho. A alimentação dele é no pino 7, e o meio dos LEDs, percebam que eu coloquei no ponto V3 dessa placa. As pilhas dessa placa estão divididas da seguinte forma. Aqui nesse ponto V1 nós temos 1,5 V. No V2 nós temos 3 volts, no V3 4,5. Aqui no V4 6 volts, no V5 7,5 e no V6 9 volts. Então eu coloquei no ponto médio da placa a união dos LEDs, né, que é o ponto de 4 volts e meio. Então aqui é 1,5 volts menor e aqui é 3 volts menor. E aqui eu coloquei o terra, que é 4 volts e meio menor. E para cima do V3 eu tenho o V4 é 1,5 volts acima, o V5 é 3 volts acima e o V6 4 volts e meio acima. Então eu coloquei a união dos LEDs no ponto médio da tensão da placa. Muito bem. Agora vocês podem observar o seguinte. Quando não há tensão em nenhuma das duas entradas, a saída fica positiva, acende o LED verde. Olha lá, percebam. Agora, se eu aplicar uma tensão, eu vou aplicar uma tensão na entrada inversora, aqui. Então percebam que eu apliquei uma tensão na entrada inversora de 3 volts, né? Eu apliquei 3 volts na entrada inversora e aí mudou o LED que estava aceso verde, porque a saída estava positiva, agora a saída ficou negativa. E ficou aceso o LED vermelho. Muito bem. Agora, se a entrada não inversora, a tensão for menor, a saída continua negativa. Se for igual, a saída continua negativa. Agora, se a entrada não inversora for maior, a tensão volta a ficar positiva. Percebam.
Entrada não inversora igual a inversora, as duas entradas com a mesma tensão, a saída fica negativa. Agora, quando a entrada não inversora ultrapassa a inversora, aí a saída volta a ficar positiva. Agora, se eu tirar a entrada não inversora e colocar uma tensão maior, a saída voltou a ficar negativa. Não inversora maior, saída positiva. Inversora maior, saída negativa. Então, a conclusão é, se a entrada inversora é maior, a tensão na saída é negativa. Se a entrada não inversora é maior, a saída é positiva.